Oiê, esse vídeo eu vou resolver os exercícios da parte de funções, tá? De noções de conjunto e funções. Então, vamos lá. Vou começar pelo exercício 2, tá bom? Uma xícara de café contém cerca de 100 miligramas de cafeína. A meia-vida da cafeína no corpo é de cerca de 4 horas. Isso significa que a cafeína decai a uma taxa de 16 horas por hora, perdão. A. Confirme que a meia-vida de uma substância que decai a uma taxa de 16% por hora é de cerca de 4 horas. Ok. Então, o A está pedindo para a gente confirmar o que está sendo dito aqui no enunciado, tá bom? Para provar. Como que a gente faz isso? A gente tinha uma quantidade de cafeína no começo, que vamos chamar de X, tá bom? É 100 miligramas, mas vamos chamar de X. Beleza. Passou um tempo, que é de 1 hora, o que a gente tem não é mais X, porque ele falou que decaiu 16% após 1 hora. Então, a gente vai ter X menos 16%. Então, se a gente está tirando 16%, o que fica é 1 menos 16%, que é 0,16. 1 menos a 16 é igual a 0,84, tá? Isso aqui de x. Então, aqui, calma aí, que não fica menos, tá? Seria se eu estivesse colocando x do outro lado também. Vezes, tá bom? Isso aqui é igual a 0,84x, tá bom? Que é o que sobra depois de 1 hora. Beleza. Depois de 2 horas, eu não tenho mais x inicial, eu tenho 0,84x. Então, vai decair 16% de 0,84x. Então, eu vou multiplicar 0,84x vezes essa mesma quantidade aqui de cima, que a gente já sabe que é 0,84. Então, após 2 horas, eu vou ter 0,71x. Beleza? Isso aqui foi após 1 hora, 2 horas. Então, eu vou ver quanto tem após 3 horas, tá? A gente tinha agora 0,71x e vai decair 16% de 0,71. Então, novamente, o que a gente vai ter 0,71x vezes 0,84, que é igual a 0,59x. Beleza? Então, finalmente, após as 4 horas, quanto que eu vou ter de cafeína? 0,59, que é a quantidade que eu tenho após as 3 horas, vezes 0,84, porque decaiu 16% de 0,59. Isso aqui dá 0,49x, tá bom? 0,49x é a mesma coisa que dizer que após as 4 horas eu tenho sobrando metade de x. Então, eu provei aqui que após as 4 horas eu tenho metade da quantidade inicial de cafeína, tá bom? Beleza. B. Escreva uma fórmula para a quantidade de cafeína P no corpo como função do número de horas T desde que o café foi tomado. Percebam que o que a gente fez na questão A foi P de T, que é igual a X vezes 0,84 elevado ao tempo que passou. Porque a cada tempo a gente fazia 0,84 vezes 0,84 vezes 0,84 até chegar em T igual a 4, tá? Então, P de T é igual a 100, né? Porque no exercício anterior a gente só ocultou, mas x é igual a 100 vezes 0,84
sobre t, tá bom? Vamos confirmar então. Se p for relativo a 4 horas, 100 vezes 0,84 elevado a 4 é igual, vamos lá, 100 vezes 0,84 elevado a 4, 49,8 miligramas, tá bom? Então, essa fórmula aqui tá certa, mas também tem uma outra fórmula, que realmente é uma fórmula chamada de meia-vida mesmo, que pode ser aplicada, tá? Então, as duas estão certas, as duas chegam no mesmo resultado, só que é mais como se fosse em função do tempo de meia-vida do que o tempo em horas realmente. Tipo assim, T ainda vai representar cada hora, mas a gente vai levar em consideração o tempo de meia-vida, tá? Então, P de T é igual a 100 dividido por 2. E qual o tempo que ele divide por 2? Após 4 horas, tá? Só que eu não vou ter 4 horas sempre, porque o T vai variar. Então é T sobre 4, tá bom? Que é dividido, beleza? Essa aqui é a mesma coisa que a fórmula de cima, tá bom? Dá igual. As duas podem ser usadas, as duas são válidas. C. Quanta cafeína permanece no corpo depois de 2 horas? Então, a gente pode usar as duas fórmulas para fazer essa conta. Vamos fazer então P de 2 é igual a 100 vezes 0,84. Ops, para 2. Então, P de 2 é igual a 70,56, tá bom? Miligramas. Se fizer pela outra forma, talvez dê um resultado um pouquinho diferente, mas ainda vai estar dentro do esperado, tá bom? D. Quanto tempo levará até que o nível de cafeína no corpo atinja 20 miligramas? Esse aqui eu vou resolver usando a segunda fórmula, tá? Então, eu vou resolver usando P de T igual a 100 sobre, né? Dividido sobre, a mesma coisa. 2 elevado a T sobre 4. Ok, ele está me falando que P de T é igual a 20. Então, eu vou substituir aqui. 20 tem sobre 2 T sobre 4. Ok, então esse aqui vai passar multiplicando, esse aqui passa dividindo, vamos trocar de lado. E quando 20 passar dividindo 100, 100 dividido para 20, a gente sabe que é 5, tá? Então, 2 elevado a t sobre 4 é igual a 5. Percebam que isso aqui a gente consegue passar para log, tá? Porque a gente tem um número 2 elevado a um expoente que é uma incógnita, que vai dar um número, um valor. Que é a mesma coisa que a gente falar que log 5
na base 2 é igual a t sobre 4. Tá bom? É isso que significa, porque a base vem para cá, o resultado vem para cá, e o expoente vem para esse lado. Tá bom? Beleza. Esse aqui já dá pra gente resolver, tá? Mas muitas calculadoras não têm log na base 2. Inclusive no celular eu acho que não tem. E na minha calculadora científica também não achei como que faz, tá? Então, mais interessante é a gente passar esse log para a base 10. E como que a gente faz isso? A gente vai colocar o log de 5, já tá na base 10, tá? Então eu vou ocultar o 10 aqui embaixo, sobre o log 2, na base 10 também. Pronto. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, beleza? É a mesma coisa. Então vai ser igual a t sobre 4. Log de 5 sobre log de 2, deixa eu fazer a conta, é igual a 2,32, que é igual a t sobre 4. Portanto, t é igual a 4 vezes 2,32, é igual a 9,28 horas. Tá? Esse aqui é o resultado final da conta. Então, para chegar a 20 miligramas de cafeína, tem que passar 9,28 horas, que se converter para 9 horas e minutos, dá 9t é igual a 9 horas e 17 min. Tá bom? Mas o resultado de cima também já tá certinho. Já vai ser considerado. Tá bom? Beleza. Próximo exercício. 3. Uma equipe de biólogos analisou o número de bactérias em um recipiente com água em função do tempo. A quantidade inicial observada foi de 100 bactérias. A equipe percebeu que a cada hora a quantidade de bactérias se duplicava. Aqui tá água, tá? Mas o mais interessante seria meio de cultura mesmo, tá? Que é o meio rico para crescimento bacteriano e que proporciona todos os nutrientes necessários para que as bactérias cresçam, tá? Ok. Então, a cada hora, a quantidade inicial duplica. Então, o que eu tenho é x, após 2 horas, eu tenho 2x, depois eu tenho 4x, depois eu tenho 8x. Percebam que a variação aqui é 2 vezes 2 vezes 2. Então, daqui para cá, o que eu variei foi 2 elevado a 3, tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou variando em função do 2 elevado ao tempo, porque aqui foi após 1 hora, após 2 horas, após 3 horas, o 3 está aqui em cima. Então, o que eu tenho é um 2 elevado a t, tá? Beleza, então vamos para A. Escreva a expressão da função f que associa o número real positivo t, de tempo. Tá. Esse número de bactérias positivo T, na verdade, aqui seria mais interessante ser um outro valor, tá? Após T horas do início da contagem. Ok. Então, esse número positivo, ao invés de ser T, vamos colocar C, ou N mesmo, tá? Que é o número de bactérias, vamos colocar N ao invés de T. Vou mudar isso aqui na apostila depois, tá bom? Esse número positivo é N. Como eu já falei ali, se eu tenho uma função f em função do tempo t, a quantidade inicial, que é o número de bactérias, é n, que é o x,
que eu coloquei aqui em cima, vezes 2 elevado a 3 aqui, que é a mesma coisa que 2 elevado a t x. Então, vezes 2 elevado a t, tá? Então, o meu x ali virou o n, que é o número de bactérias, de células, né? A mesma coisa, vezes 2, porque a cada hora dobra, elevado a t. Tá bom? É isso. Esboce o gráfico da função e defina domínio e imagem. Tá, eu já esbocei aqui, tá? Vocês já sabem como que faz para esboçar gráfico. Então, eu peguei alguns valores de t, descobri quanto que valiam em f de t e coloquei no gráfico. Eu vou fazer com vocês o domínio e a imagem, tá? A função em si, que eu desenhei aqui, ela existe para qualquer valor de n, para qualquer valor de t. Só que, na verdade, o nosso n é f de t, porque eu tinha 100 bactérias no começo, né? Então, eu fiz o gráfico lá embaixo me baseando em 100, tá? Vezes 2 AT. Foi essa fórmula que eu usei. Mas não existe qualquer valor de hora. Por exemplo, eu não posso ter uma hora negativa. Então, o meu T, ele não pode assumir valores negativos, mas ele pode assumir qualquer valor acima de zero, tá? Então, o meu domínio, então, isso é uma coisa que a gente tem que considerar quando a gente está fazendo uma função. Tudo bem que T, teoricamente, pode assumir qualquer valor real, mas não existem horas negativas. Então, a gente tem que considerar que o domínio é igual a T pertence a R, que são os números reais, tal que T é maior ou igual a zero, tá? Beleza. E agora a imagem. A imagem são quais os valores f de t pode assumir, tá bom? Se no tempo zero eu tenho uma quantidade de 100 de bactérias e não existe nenhum tempo menor do que zero, então eu também não posso ter nenhum valor f de t menor do que 100, tá? Essa reta não desce para cá. Então eu começo em 100, tudo que eu posso é subir. Então, f de t pode assumir qualquer valor igual ou maior que 100, que são a quantidade de bactérias. Então, a imagem da nossa função, imagem, é igual a f de t, também pertence aos reais, tal que f de t seja maior ou igual a 100. É isso que significa, e é assim que a gente acha o domínio e a imagem de uma função. A gente tem que considerar a situação real que está acontecendo ali. Porque eu poderia falar que t é qualquer valor de r, mas não, t não pode ser negativo. E por conta do t não poder ser negativo, o f também não pode assumir nenhum valor menor do que 100. Tá bom? Essa primeira parte de funções foi isso.